Glória a Deus. Boa noite, graça e paz, amém? Quem está feliz, dá um glória. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 13. Eu falei que eu ia pegar o capítulo 13 praticamente todo para mim, e estou cumprindo a minha palavra. Mateus 13, hoje nós vamos ler e estudar um pouco da parábola da rede. Não é uma parábola, não vou nem dizer muito conhecida, ela praticamente não é conhecida. Acredito que boa parte da igreja nunca nem ouviu falar dessa parábola. Mateus capítulo 13, o versículo é o 47. E diz assim: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Assim acontecerá no fim desta era. Os anjos virão, separarão os perversos dos justos e lançarão aqueles na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Pegue a sua Bíblia, seu celular, seu tablet, levante ela para os céus, feche seus olhos e repita essa oração comigo. Pai, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso fazer. Eu abro o meu coração e a minha mente para receber a Tua palavra, em nome de Jesus, amém. Dê um aplauso ao Senhor pela palavra dEle. Estamos diante de uma das 8 parábolas escritas nesse capítulo 13 do livro de Mateus. Parábola que a maioria dos estudiosos afirmam que Jesus estava contando somente para os seus discípulos. Não tem como ter certeza disso, mas fato é que Jesus está contando essa parábola para pessoas que entendiam da profissão pesca. Se a gente for parar para analisar, praticamente metade dos discípulos de Jesus eram pescadores. E no momento que Jesus está contando essa parábola, ele está ali no mar da Galileia. Então, ali estavam muitos pescadores, independentemente se ele estava contando só para os discípulos ou se ele estava ainda contando essa parábola para uma multidão. Aquelas pessoas entendiam do que Jesus estava falando, elas entendiam o que Jesus queria aplicar com esse texto, com essa história, com essa parábola. Com isso, nós precisamos entender que quando o texto fala, quando Jesus fala que o reino dos céus é como uma rede, nós temos que analisar e vamos perceber que no versículo 47 e 48, se você ler somente a parte A do texto, o reino dos céus é ainda como uma rede, você vai entender e vai interpretar essa parábola de maneira errada. Quando Jesus fala, o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes. Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então assentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Jesus está mostrando para a gente que o reino dos céus é como esse processo todo, do início ao fim. O reino dos céus não é só como uma rede. O reino dos céus é todo esse processo que Jesus contou no versículo 47 e no versículo 48. E vale a pena destacar que no texto original, no grego, o termo rede, sagene,
significa uma grande rede de pescas, uma rede varredeira, hoje chamada de rede de arrastão. Eu vou pedir para colocar aqui na tela para quem não conhece o que é uma rede de arrastão. Essa rede de arrastão, ela só pode ser arrastada por muitos homens. Uma pessoa sozinha não consegue manejar uma rede como essa. E tudo que está no caminho dessa rede, ela vai arrastando. Ela vai no fundo do mar e vem puxando tudo que está no caminho. E na maioria das vezes, acontece isso aí, ó. 2 barcos têm que puxar junto essa rede. E tudo que está no caminho é apanhado. No Mar da Galileia, existem 24 espécies de peixes. Assim como no texto diz, os pescadores chegavam na praia, pegavam os peixes bons e separavam. Pegavam os peixes ruins e lançavam de volta no mar. Se você parar para estudar, você vai perceber que eles não jogavam fora os ruins porque eles estavam estragados ou porque eles não prestavam. A lei judaica dizia que algumas espécies eram consideradas impuras para a alimentação dos judeus. Em Levítico 11, capítulo 11, versículo 9 diz: de todos os animais que há nas águas, comereis os seguintes: todo o que tem barbatanas e escamas, nas águas, nos mares e nos rios, esses comereis. Mas todo o que não tem barbatanas nem escamas, nos mares e nos rios, todo réptil das águas e todo ser vivente que há nas águas, estes serão para vós abominação. Então esse provavelmente eram os peixes ruins que Jesus estava dizendo. Peixes que não podiam ser comidos e eram devolvidos ao mar, peixes que não tinham barbatanas e nem escamas. E a partir desse texto, a partir dessa parábola, Jesus quer nos dar uma mensagem. Ele quer falar, assim como em todas as parábolas, algo específico conosco. Só que para falar a mensagem que ele tem para nos entregar, Jesus introduz dessa forma que nós lemos aqui no versículo 47. E nós vamos tirar algumas lições desse texto. A primeira lição está aqui na parte do texto que diz assim, ó: o reino dos céus é como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda a sorte de peixes. O que nós precisamos entender aqui nesse texto, o que é o mar? O mar é isso aqui, ó. É o mundo onde nós vivemos. É o seu trabalho, é a sua casa, é quando você está no GCA, é quando você está na rua, é quando você está dentro da igreja. Isso é o mar. É onde você passa, onde você está, com as pessoas que você convive. A rede é a palavra de Deus. A rede é o evangelho. E os peixes somos eu e você. Jesus está nos ensinando que a palavra é lançada para todos. A palavra, ela é lançada para todos, não é para alguns. Não é o meu papel, não é o seu papel julgar. A rede é para todos. É tudo uma mistura. Não podemos separar um do outro. Enquanto está na rede, está todo mundo junto. A palavra é para todos. Deixar de pegar o ruim, ou pegar o bom, não é o nosso papel. Cabe a nós enfrentar o mar, lançar a rede e pegar todo tipo de peixes. Não é o meu papel, não é o papel do líder, não é o papel do obreiro que fica lá na igreja, na porta da igreja barrando, você não vai entrar, não. A palavra é para todos, o evangelho é para todos. Só que se a gente decidir julgar, Sandro, nós vamos cometer erros. Essa é a proposta do reino. A proposta do reino é dar oportunidade para todos. Infelizmente, isso não é o que acontece muitas vezes.
O que acontece muitas vezes é aquilo que a gente ouviu esses dias aqui desse altar. É o irmão julgando o pecado do outro, porque o pecado que ele comete não é o mesmo que eu cometo. Aí sabe o que acontece? Ele fala, fulano está adulterando. Mas e você que mente? Você que fofoca? Você que deve e não paga quem tem que pagar? As consequências sim, são diferentes. Mas o pecado dele é tão pecado quanto o seu pecado. Eu preciso fazer com que você entenda isso nessa noite. Todos nós somos pecadores. O papel de julgar não é meu, não é seu. O papel de julgar é de Deus. O problema é que as pessoas estão olhando para a situação que acontece com o irmão que está do lado e tem a síndrome de Deus, e esse aí não serve para caminhar comigo. Olha o que ele está passando, olha o que ele está vivendo, olha o que ele fez. Para de querer saber da vida do outro, meu irmão. Para de querer saber o que está acontecendo com o outro. O que compete à vida do outro, compete a ele. O que compete na sua vida, compete a você. Não é seu papel julgar. Não é seu papel saber o que acontece na minha vida. E não é meu papel saber o que acontece na sua. Quem vai julgar os seus pecados, quem vai julgar você, é Deus. E Mateus 7, ele já tinha previsto isso. Quando ele falou assim, não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem vocês, serão julgados. E a medida que usarem, também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita! Tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Entenda o que o texto diz. Ele não está falando para julgar o cisco que está no olho. Quando você tirar o que está no seu, você pode ajudar o seu irmão. O problema é que a gente vê aí fora, pessoal, cheio de problema, com a vida toda enrolada. Ao invés de resolver o problema da vida dele, quer tentar resolver o do outro. Resolve a sua vida primeiro, irmão. Uma vez eu escutei uma história de uma mulher que ela chegou no aeroporto, e ali naquela sala de espera, esperando para embarcar no avião, ela sentiu fome, foi até uma lojinha, comprou um biscoito e sentou. Ali sentada, do lado dela vem um homem e também senta do lado dela. Ela pega um biscoito e põe na boca. Esse homem que está do lado dela, Micael, pega um biscoito também e põe na boca. Ela logo fica indignada, pensando, esse cara é maluco, está pegando meu biscoito? Só que ela está tão cansada e ela ficou tão irada com aquela situação que ela falou, vou falar nada não, deixa para lá. Aí ela pega outro biscoito. Ela pega outro biscoito, o cara pega outro biscoito. Não é possível, esse cara está de brincadeira. Ela pega outro biscoito, seu Valdemar, e o cara vem e pega outro biscoito. Ela fala, é um sem noção mesmo. Só que chega um momento que sobra só um biscoito. Sabe o que esse cara faz? Ele pega o biscoito, parte no meio, dá um pouco para ela e fica com a outra metade para ele. Indignada, chega a hora dela embarcar no avião. Ela entra no avião, assim que ela senta, ela pega a bolsa dela, abre a bolsa, o que tem dentro da bolsa? O biscoito dela. Esse é o problema, meu irmão. Se fosse o nosso papel julgar, a gente cometeria os mesmos erros que essa mulher cometeu. Nós somos humanos, nós somos suscetíveis a cometer erros. Imagina se fosse o meu e o seu papel julgar o nosso irmão. A gente colocaria como bom quem não é bom, a gente colocaria como ruim quem não é ruim. Somos falhos. Não é o nosso papel julgar. O papel de julgar é de Deus. Não julgue, ame.
Não julgue, abrace. Não julgue, chama para a igreja. Não julgue, fale de Jesus. Não julgue, camarote, incentive, influencie, confie, chame para perto, levanta. A rede é para todos. Tem líderes que às vezes querem chorar no culto e não chora com medo do que o outro vai pensar. Tem pessoas que às vezes quer vir aqui na frente, receber uma oração e não vem, porque tem medo do que o irmão do lado vai pensar. Ninguém tem nada a ver com a sua vida não, meu irmão. Quer se entregar para Deus, se renda a Ele, busque a Ele, faça o que tem que fazer. Mas sabe qual é o problema muitas vezes? Que você não faz isso porque você faz. Você não chora porque quando o outro está chorando, você fala, ih, está com problema em casa. Ih, o casamento deve estar ruim, ó, nem sentaram perto. Conta deve estar atrasada. Deve estar com problema no trabalho. Às vezes às vezes a mulher só quer se derramar mais, meu irmão. Para de julgar, para de querer achar qual é o problema que está acontecendo com a pessoa. Às vezes não está acontecendo nada, ela só quer se derramar mais. Eu quero liberar uma palavra para a igreja. Deus quer encher a Deus tem mais com o Espírito Santo de Deus, mas a partir do momento que você entender que ninguém tem nada a ver com a sua vida, eu profetizo na igreja Deus tem mais, que nós seremos a igreja mais avivada da cidade de São Gonçalo. Não fique com medo, se tiver que chorar, chora, se tiver que levantar a mão, levante, se tiver que gritar igual a Tamires, grita. Se tiver que vir aqui na frente, vem, meu irmão. Quando eu tenho que chorar, eu choro. Quando eu tenho que pular, eu pulo. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. O meu relacionamento com Deus sou eu e Ele, meu irmão. Eu sei quais são as minhas barreiras, eu sei quais são as minhas dificuldades. Eu sei também quando é o momento que eu quero buscar mais. Não é porque eu estou chorando, porque eu estou passando por uma dificuldade. É a presença do Senhor. Segunda lição, o texto diz: os pescadores. Se a gente parar para analisar o capítulo 13, por exemplo, na parábola que eu falei aqui do tesouro perdido, o texto fala, certo homem, um homem só. Na pérola de grande valor, o texto diz, um negociante, é só um negociante. Mas na parábola da rede, Jesus está falando, os pescadores. Não é só uma pessoa, são várias. Sabe o que significa isso aqui? A gente precisa ter mais união. A gente precisa fazer as coisas juntos, em unidade, em um só propósito. Não é para fazer nada sozinho não, meu irmão. Jesus disse em Marcos 16, versículo 15, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ele disse por todo mundo. Eu não consigo ir por todo mundo sozinho, meu irmão. Tem lugar que eu não vou conseguir entrar, mas outra pessoa vai. É os pescadores. Ide por todo mundo. Sozinho não dá para lançar a rede e arrastar. Precisa de mais pessoas. Você não vai conseguir fazer nada sozinho. O texto continua. Pregai o evangelho a toda criatura. Para toda criatura. O texto disse que era só para quem é bonito? Não, senão eu nem estaria aqui. O texto diz só para quem tem dinheiro? Não, senão o pastor Max não estaria aqui, cheio do dinheiro. É para toda criatura. Eu estou aqui falando para a igreja, meu irmão. Mas você não precisa estar com o microfone na mão para falar do evangelho. Você não precisa estar com o microfone para me ajudar a arrastar a rede. Está no churrasco? Lança a rede. Está no futebol? Lança a rede. Está no trabalho? Lança a rede. Está no almoço de domingo com a família? Lança a rede.
O problema de algumas pessoas é que elas mesmas se limitam, pastor Diego. Fica esperando o momento ideal, perfeito, para lançar a rede. Quando eu for líder, eu falo da palavra. O dia que eu for pastor, eu falo da palavra. O dia que eu for do ministério de louvor, eu falo da palavra. Não, meu irmão. É aonde você estiver, você pode lançar a rede. Não espere. Eu estou aqui com o microfone na mão. As tias estão lá na Future, lançando a rede. Os servos que estão aqui estão me ajudando a lançar e arrastar a rede. Lohan está no teclado, está na rede junto comigo. Lança a rede, não se limite. Para analisar e não precisa me responder. Quantas vezes essa semana, não vou nem dizer essa semana porque hoje ainda é terça, mas dentro de uma semana, quantas vezes você falou de Jesus para alguém? Quantas vezes você falou do Evangelho para alguém? Quando você está em família, você fala do Evangelho? Quando você está no trabalho, você fala do Evangelho? Aonde você estiver, você tem que lançar a rede. Não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de várias pessoas. A rede, lembra? É o Evangelho. Não dá para puxar ela sozinha. Eu preciso de você. Você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo. Até o fim. Terceira lição e última. A separação dos peixes bons e dos ruins. Há várias espécies de peixes, mas no final, nós seremos divididos somente em dois. Os bons e os maus. Não é porque fulano anda de ônibus que você que tem um carro é melhor do que ele. Lá no grande dia, é bons e maus. Não é a conta bancária que define quem vai entrar no reino dos céus. Quem define é Deus. Não é porque o seu cabelo está mais bonitinho, alisadinho, que você vai entrar. Quem define é Deus. Tem vários tipos de pessoas, tem várias espécies, trazendo aqui para o texto, mas no grande dias, seremos divididos em dois, os bons e os maus. Abra sua Bíblia em Gálatas. Eu sei que não é uma palavra muito fácil de dar um glória, dar um aleluia. Mas eu preciso te ensinar e te mostrar isso aqui. Gálatas capítulo 5, versículo 19. Pode jogar aqui na tela para mim, por favor? Gálatas capítulo 5, 19. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Tudo isso aqui é o peixe ruim. Agora para perceber. Pode deixar o texto aí, por favor. Homicídio está no mesmo texto que a inveja. Fornicação está no mesmo texto que egoísmo. Então não é porque o outro já matou alguém que eu sou melhor do que ele. Todo mundo que comete essas imoralidades, essas obras da carne, não entrarão no reino dos céus. Essa palavra
é um alerta para a igreja. O que você tem feito no seu dia a dia? O texto continua, pode passar por favor. Mas o fruto do Espírito é, aqui que a gente tem que estar: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei, não há lei. Eu profetizo para a igreja, Deus tem mais, que nós seremos testemunhas do que Deus vai fazer aqui nesse lugar, meu irmão. Aqui nós teremos avivamento, aqui nós seremos exemplo, e as pessoas lá fora vão ver a diferença em nós. Mas você precisa alimentar o seu espírito. Esses dias eu escutei um rapaz falando comigo. Minha vontade era voar em cima dele. Cara, que burrice, que isso, varão? Varão voadudo? Porque ele falou assim: poxa, Mateus, estou passando uma prova. Até compartilhei isso com Evelyn. Uma prova dentro da minha casa. Minha filha manifestou. Cheguei no quarto, quando eu entrei lá, o braço dela estava todo cortado. Eu não sei o que está acontecendo, porque a gente não sai, a gente não faz coisas erradas, a gente não bebe, a gente só não estava indo na igreja. Aí eu virei para ele: varão, não é porque você não alimenta a carne que o espírito se alimenta automaticamente. Se você não alimentar o seu espírito, ele vai ficar fraco. Então, Mateus, mas eu não faço nada dessas coisas aí. Mas e o seu espírito você tem alimentado? Não adianta de nada você não ser um que comete todos esses erros aqui, mas não alimenta o espírito. O seu espírito vai ficar fraco. E quando a gente está fraco, quando o nosso espírito está fraco, a gente dá brecha para Satanás entrar. Fica muito mais fácil. Está fraco. Está tranquilo. Alimente o seu espírito. Ele vai nos julgar. E aqui, se coloque de pé, por favor. Eu preciso explicar algo para a igreja. A diferença entre arrependimento e remorso. Remorso é quando a gente comete um pecado e a gente fala: nunca mais vou fazer isso. É o peso na consciência. Caraca, vacilei. Não era para eu ter agido assim no trânsito. Xinguei o cara. Não era para eu ter agido assim dentro de casa com a minha esposa. Me exaltei. Não era para eu ter comprado isso. Não vou conseguir pagar. Caraca, dei mole para aquela varoa lá no trabalho. Forniquei. Nunca mais vou fazer isso. Aí sabe o que faz? Na próxima semana está fazendo a mesma coisa. Isso é remorso. Quando você faz algo, sente um peso na consciência e fala: nunca mais vou fazer isso. E faz de novo. Arrependimento não. Arrependimento é quando a gente comete algum erro e a gente fala: nunca mais vou fazer isso, e nunca mais faz. Nunca mais vou cometer esse erro, e nunca mais faz. Isso é arrependimento. O que Jesus espera de mim e de você é arrependimento genuíno. A palavra para a igreja Deus tem mais nessa noite é: se arrependa dos seus pecados. Se arrependa de tudo aquilo que você fez. Deus está te dando uma nova oportunidade de entrar na rede e quando os peixes forem divididos, você ser reconhecido por Ele. Não queira chegar, meu irmão, no grande dia Ele virar para você: apartai-vos de mim porque eu não te conheço.
não queira esperar. O problema da nossa geração, que vive pregando a super graça. Eu erro mesmo e depois eu peço perdão e está tudo certo. Vai! Continua brincando. É aquela famosa frase clichê. Você pode até brincar de ser crente, mas o diabo, ele não brinca de ser diabo. Se arrependa nessa noite, igreja. Hoje pouco se fala sobre o inferno. A gente vai aí na igreja, ouve a palavra no YouTube, bota um podcast. Raramente você escuta um pastor falando sobre o inferno. Mas o homem que mais falou sobre o inferno na Bíblia foi Jesus. Porque ele sabia o risco que a gente iria correr. Ele sabe o risco que você corre. Se arrependa, igreja. Se arrependa. Lá no retiro, quando eu estava falando sobre isso, um rapaz virou para mim e falou assim, quem estava lá vai lembrar: pastor, eu era do tráfico, fiquei 2 anos fora, depois voltei. É arrependimento? Óbvio que não, varão. Não é porque você demorou um pouquinho mais que você se arrependeu. Isso aí é remorso. Quem se arrepende de verdade, sente nojo daquilo que fez. Sente nojo da bebida. Sente nojo das drogas. Sente nojo da cocaína. Sente nojo da maconha. Sente nojo do adultério. Sente nojo. Você tem que sentir nojo. Nunca mais. Nunca mais. Eu quero te perguntar aqui nessa noite, com qual grupo você se identifica? Se a rede tivesse sido arrastada aqui hoje para a praia, e a separação começasse, bons para o cesto, ruim para o mar, bons para o cesto, ruim para o mar, aonde você estaria? Feche os seus olhos. Nós vamos cantar uma canção. Aproveite para conversar e falar com Deus. Aproveita para se arrepender. Puxa na sua memória tudo aquilo que você fez. Se comprometa a nunca fazer mais. Aleluias. Aleluias. Tão desejado mas nada se comparará com a glória que há de vir. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Eu não sou daqui, pra casa voltarei. Ele vem me buscar e com ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. És adorado entre nós, tão desejado aqui. Não se preocupe com o irmão que está do seu lado. Mas nada se comparará com Se
tiver que chorar, chore, se arrependa. Ninguém pode te julgar, só quem te julga. Quem olha o seu íntimo é Deus. E com Ele eu irei. Eu não sou daqui, casa voltarei. Ele vem me buscar e com Ele eu irei. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, Ele vem me buscar. Em breve Jesus no céu vai aparecer e todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Declare isso. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. Mas a igreja será arrebatada num piscar de olhos, acontecerá. De olhos fechados, repita essa oração comigo. Pai, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado pela oportunidade de novamente entrar dentro dessa rede. Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor fez por mim, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Me perdoa, Senhor. Me perdoa pelos meus pecados. Me perdoa quando eu desviei, Senhor, para a direita, para a esquerda, mas daqui para frente, eu me comprometo a seguir firme nos teus caminhos. Eu quero entrar no reino dos céus, ainda de olhos fechados. Eu quero saber se tem alguém aqui nessa noite que por algum motivo estava dentro dessa rede, foi colocado dentro do cesto dos peixes bons, mas cometeu um erro, cometeu um pecado, fez algo que te afastou da presença dele. E hoje você não tem mais caminhado na presença do Senhor. Tem alguém aqui nessa noite que entrou por essas portas, afastado da presença de Deus? Levante a sua mão que eu quero ver onde você está. Lá no camarote, tem um irmão lá em cima. No camarote, tem um irmão aqui embaixo com a mão levantada. Vocês dois que levantaram a mão, vem até aqui na frente. Entenda isso, meu irmão. Eu não estou aqui para te julgar, ninguém está aqui para te julgar. A decisão de ser separado entre os bons e ruins, cabe a você fazer a sua parte, e depois Jesus vai fazer a dele. Nós temos um irmão já aqui na frente que estava afastado. Tem um irmão vindo aqui, se puder alguém acompanhar ele até aqui na frente. Tem mais alguém que estava afastado da presença do Senhor, mas hoje quer retornar para os caminhos do Pai? Levante a sua mão aonde você está. Essa é a oportunidade que Deus está te dando. A rede está passando e Jesus quer te levar junto com Ele. Pode aplaudir ao Senhor.
Tem uma filha vindo ali. Aplauda mais forte, igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero falar com outro tipo de pessoa. Talvez você entrou por essas portas e a rede nunca tinha sido lançada para você. Nessa noite Deus me usou aqui como um pescador para lançar o evangelho no seu coração, para que quando chegar na praia, no fim dos tempos, você esteja ali separado, junto com os peixes bons. Mateus, eu nunca aceitei a Jesus, mas nessa noite eu quero aceitar a Ele como meu único e suficiente Salvador. Tem alguém aqui nessa noite, nessa condição? Eu nunca aceitei Jesus. Levante a sua mão agora. Lá em cima no camarote tem alguém? Aqui embaixo alguém que nunca aceitou Jesus e quer aceitar nessa noite? Essa é a sua oportunidade. O texto diz que aqueles que forem lançados fora, os ruins, quando Jesus explica, ele fala que serão lançados na fornalha de fogo ardente, aonde haverá choro e ranger de dentes. Esses aqui, eu tenho certeza que não estarão lá, que tomaram uma decisão, estão fazendo a parte deles, e Jesus vai fazer o que tem que ser feito. Tem alguém aqui que nunca aceitou Jesus e quer aceitar? Essa é a última vez que eu faço essa pergunta. Levante a sua mão. Não? A igreja, estenda as mãos para cá, que eu vou orar por esses queridos que estão aqui na frente. Vocês que estão aqui na frente, coloquem a mão no coração. Repita essa oração comigo. Pai, muito obrigado pela oportunidade de estar dentro dessa rede. Me perdoa, Senhor, pelos meus pecados. Me perdoa, Senhor, pelos meus erros. Eu nunca mais vou desviar nem para a direita e nem para a esquerda. Eu quero somente seguir em frente, buscando um alvo que é a Ti, Jesus Cristo. Apaga o meu nome do livro da morte e escreve o meu nome no livro da vida. E daqui para frente eu tenho certeza que eu viverei todas as promessas que o Senhor tem para mim, em nome de Jesus. Vocês três que estão aqui na frente, olha para mim, por favor. Qual o seu nome? Alexandre, Tailane, Railane, Kailane, que daqui não dá para ouvir muito. Auri, Alexandre, Kailane e Auri. Hoje, com certeza, vocês tomaram a melhor decisão da vida de vocês. Eu não tenho dúvida disso. A melhor decisão da vida de vocês. E eu digo ainda mais, não só dessa vida, como também para a vida eterna. Deus tem uma promessa para cada um de vocês. Pode ter certeza que quando a gente está dentro da rede e quando a gente cai dentro do cesto, a gente não está sozinho. Na rede está todo mundo junto. Aqui dentro é uma rede. A gente está dentro do mar e a rede está sendo lançada. E quando cai dentro do cesto, junto com os bons, a gente também está junto de outras pessoas. Quando vocês pensarem em cair, vai ter alguém do lado de vocês para apoiar. Mas se encham do Espírito. Nunca mais deixem o pecado entrar na vida de vocês. Hoje vocês receberam uma nova família. Não é uma família de sangue comum, mas é uma família espiritual, que torce por vocês, que acredita em vocês e que quer estar junto de vocês, dentro daquele cesto com os peixes bons. No 3, eu vou pedir para vocês olharem para trás e eles vão gritar um seja bem-vindo bem top para vocês, tá bom? 1, 2, 3, seja bem-vindo! Glória! Glória! Deus é fiel! Declare isso! O Messias aguardado
que quando a rede ficou cheia, eles levaram para a praia. A rede está ficando cheia. Será arrebatada no piscar de olhos, acontecerá. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Yeshua, o Messias aguardado, ele vem me buscar. Glória a Deus. Glória a Deus. Quem recebeu a palavra aqui diz um amém. Lança a rede, meu irmão. Amanhã quando você acordar para o trabalho, lança a rede. Amanhã quando você estiver com a sua família, lança a rede. Aquele vizinho atribulado, lança a rede. Chama ele para o GCA, chama ele para o culto. Lança a rede. Nós somos os pescadores. Por isso que eu entendo porque que Jesus chamou a maioria dos discípulos de pescador, pastor. A maioria pescador. Porque pescador, ele sabe passar por situações difíceis. Aparecem as adversidades, mas ele sabe o porquê que ele está ali. Ele tem uma missão. Não se engane, meu irmão, não é porque você está passando por uma adversidade que a sua missão está falha. Continue lançando a rede. Lança a rede. Jesus precisava de pessoas que sabiam passar por adversidades, que iam aparecer momentos difíceis, mas elas iam seguir firmes. E ele fala no texto, nos evangelhos, que nós, e aqui eu não falo nem os discípulos, seremos pescadores de homens. Essa é a nossa missão, pregar o evangelho para todo mundo e para toda criatura. Vocês chegam em lugares que eu não vou chegar. É a sua missão lançar a rede naquele lugar. Amém? Feche seus olhos, vou orar para encerrar. Mais alguma coisa? Tranquilo? Pai, no nome de Jesus, muito obrigado por essa noite. Muito obrigado pela sua palavra, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui, sendo um canal, Senhor, para lançar essa rede, Senhor. Eu creio que ninguém, absolutamente ninguém, sairá dessa porta do mesmo jeito que entrou. Tua palavra diz que a tua palavra nunca volta vazia. E eu tenho certeza que essa rede está cheia, Senhor. Está cheia. Que nós venhamos entender qual é a nossa verdadeira missão, Senhor. Que é levar o evangelho, falar do teu amor, falar da tua palavra. Não é a nossa missão, longe de nós, julgar o nosso próximo. A nossa missão é trazer todo tipo de peixes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pela vida dos teus filhos, que mesmo com essa chuva vieram para a tua casa receber a tua palavra, Senhor. Eu não sei o que eles precisam. Eu não sei qual é o milagre que eles estão necessitando, eu não sei qual é a resposta, mas o Senhor sabe. Por isso eu te peço, Senhor, estenda a sua mão sobre a vida dos teus filhos. O ano ainda não acabou, Senhor. Quem fala que o ano acabou é porque não conhece o Senhor, Pai. Eu sei que o Senhor ainda vai fazer um milagre na vida dos teus filhos. Que viemos retornar para os nossos lares, debaixo da tua proteção. Livra-nos, Senhor, do homem mau, do assaltante, da mulher perversa. Que venhamos ter um restante de semana abençoado, Senhor, no trabalho, na nossa casa, no GCA, Senhor, aonde nós estivermos, eu creio que o Senhor estará ali presente, Senhor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a igreja Deus Tem Mais, hoje, amanhã e para todo sempre. A igreja mais bonita de São Gonçalo diz: vai em paz!